Você sabia que o estúdio Realize também é uma produtora? Aqui você consegue solicitar cortes de vídeos para as redes sociais, gestão do seu canal do YouTube, edição de vídeos, locação avulsa do espaço para gravação de cursos digitais e vídeos para suas redes sociais, além, é claro, de gravação de podcast. Venha realizar o seu orçamento conosco. Até breve! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de finanças, de empreendedorismo também. Hoje a gente vai falar de um tema inédito aqui no canal até então. A gente vai falar bastante sobre oratória, os benefícios, como vencer a timidez. São temas que eu acho muito relevantes, independente da carreira que você esteja ou esteja querendo seguir. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro profissional. Ajudo você a ter uma vida financeira mais organizada. Você que vive com problemas com seu cartão de crédito, problemas com dívidas, ou simplesmente quer fazer um planejamento para o futuro. Hugo, eu quero planejar minha aposentadoria, uma viagem, um intercâmbio, casamento, ou começar de repente a fazer um fundo para o filhão que nasceu agora, né? De repente um fundo para a faculdade, um fundo para a primeira empresa. Bom, independente de qual seja o seu objetivo financeiro, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou autor desse livro aqui, Construindo uma Sólida Previdência, publicado pela editora Viseu, disponível nas maiores livrarias do Brasil, né? Você encontra na Americanas, na Amazon, Estante Virtual, Esquilo, também na versão de e-book, tá bom? E aqui quem está em Nova Friburgo, né, pode conseguir aqui no Estúdio Realize ou na Bomboniera do Sicária, ali na rua Monte Líbano também, tá? Pessoal, eu queria falar com vocês rapidinho desse livro aqui, que eu tenho deixado aqui em cima da mesa, mas eu acabei esquecendo de comentar. É um livro que fala sobre dívidas e como usar as dívidas para poder alavancar o seu patrimônio. Eu acho super legal, lógico, a gente tem que ter uma estratégia muito bem definida, um bom planejamento financeiro para a gente não cair em armadilhas e não acabar se endividando, mas ele desmistifica muita coisa, né? Tem gente que acha que o rico, quando ele vai comprar uma casa de 1 milhão, ele pega 1 milhão do bolso dele e paga a casa à vista, né? Normalmente, né, na grande maioria das vezes, não é assim que acontece, né? Se o dinheiro dele está trabalhando em favor dele, a maioria das vezes ele vai utilizar um crédito barato para poder fazer a aquisição desse imóvel enquanto o dinheiro está trabalhando em favor dele. Aí muitas vezes o rendimento desse dinheiro consegue pagar a prestação da casa e ainda consegue sobrar um bom dinheiro. Então, assim, essas dicas e muito mais estão disponíveis nesse livro aqui. Crédito vale mais do que dinheiro, tá bom? Vocês conseguem achar na internet aí. Bom, eu quero fazer... Aliás, antes de falar dos nossos patrocinadores, eu quero fazer Aliás, eu vou fazer uma apresentação, não. Quem melhor para se apresentar, senão ele, né? Edmo, muito prazer. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast. Que bom que a gente conseguiu marcar assim tão rapidinho. Não é? Né? Às vezes eu fico quebrando a cabeça. A sua agenda é muito corrida, a minha junto corrida, mas a gente conseguiu. Eu tô muito feliz de você estar aqui hoje. Cara, muito obrigado pelo convite. Conhecia já o Gilcimar, ele falava muito bem de você, só que a gente não se conhecia pessoalmente. É um prazer, uma honra estar aqui. Obrigado. Olha pra qual câmera? A sua é essa daqui. Vamos lá. Meu nome é Edmo Miller, tenho 27 anos, sou empreendedor, sou casado e sou um ex-tímido. Sou e simpático. Hoje... Isso veio com o tempo, cara. A minha timidez me prendia. Tímido geralmente morre de medo que os outros vão achar. Então tímido se acha feio, tímido se acha antipático, tímido acha que não vai ter ninguém na vida. Uhum. Então, quando deu esse estalo, que depois de 8 anos eu consegui perder a timidez, eu falo, eu não quero mais voltar a ser aquele cara. Uhum. Então hoje o sorriso faz parte da minha marca, não tem como você me ver assim. Não tem lógica mais. Muito legal, porque eu já tenho uma personalidade um pouco diferente, né? Quem é mais próximo sabe que eu sou muito brincalhão, muito bem-humorado. Só que normalmente, principalmente dependendo do que eu estiver ouvindo no fone de ouvido, eu ando na rua e fora que eu não enxergo, cara. Vou até admitir uma coisa aqui que eu não te reconheci. Se você não me cumprimenta ali, eu passava direto. Né? Eu vi você sentado ali, a cadeira antigamente ficava aqui na porta do estúdio. Eles moveram ela uns 5 metros pra frente. Tá frio lá. Tá frio, né? Imagino. E eu sem óculos, eu falei, será que é ele que tá ali? Não. Aí você me cumprimentou, eu falei, é ele. É ele, sabia. Então às vezes eu falo, pô, o Hugo não fala comigo na rua, o Hugo nem dá um sorriso e tal, porque às vezes eu demoro pra te reconhecer, meu amigo, só isso. Boa, já avisou, pediu desculpas aceito. Tá avisado, né? Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores que mantêm tudo isso aqui funcionando, que abraçam esse projeto de levar educação financeira para você, que histórias inspiradoras, como a do Edmo, que ele vai contar aqui hoje também,
Eu faço muita questão de selecionar a dedo, até comentei com ele que às vezes eu fico com uma fila de espera na entrevista, só que às vezes acontece de eu ficar 3 semanas sem ninguém para entrevistar, porque se eu não tiver alguém de qualidade, eu simplesmente não chamo. Né? Então eu sou muito sistemático quanto a isso. Então, assim, os patrocinadores, né, desde a época do Jucimar, né, o Estúdio Realize, que sempre abraçaram esse projeto comigo, eu sou muito agradecido. O Estúdio Realize, gente, para quem não sabe, é produtora e podcast também. Então, não só para você que quer gravar o seu podcast aqui, mas você quer gravar uma propaganda dentro da sua loja. Né, você quer divulgar o seu espaço, a sua marca, o seu produto, o seu serviço. Se você quer simplesmente participar de uma entrevista para divulgar a sua empresa aqui, você pode contratar a gente também. Hugo, eu quero contar a minha biografia através de uma entrevista para a gente poder fazer uma divulgação na televisão, porque às vezes a pessoa não tem tempo e nem perfil para ter um podcast dela, ela só quer divulgar a empresa, o produto, marca, serviço. Então você pode contar com a gente para fazer esse serviço também, além de gravação de cursos digitais, edição de vídeo e muito mais, tá bom? Bom, nosso seguinte é o Estúdio Bi, o Curso Bi, curso de línguas, curso de idiomas, localizado ali no centro da cidade, no finalzinho da rua Monte Líbano, né, junto com a Aliança Francesa. Então você quer aprender um novo idioma, seja inglês, seja francês, seja espanhol, se não me engano, alemão, se bem me lembro, tá? Me corrija se eu estiver errado aí depois, Rosane, mas esses idiomas e muito mais, você pode aprender lá no BI, se desafiar, aprender uma nova língua, né? Você quer fazer um intercâmbio, você quer de repente subir na carreira, você quer mudar de carreira, você sabe que o inglês ele vai te dar um diferencial muito grande, e eu tive experiências maravilhosas. Por exemplo, eu trabalhei como vendedor em uma distribuidora. Apesar de não usar o inglês no meu dia a dia, teve uma vez que eu conheci o presidente mundial da Haribo, que faz aquelas balinhas de gelatina. Sim, cara. Então, assim, eu apertei a mão do presidente mundial e o presidente aqui da América do Sul. Né? E ele só falava espanhol e alemão. Então, assim, o meu inglês ele é mais desenvolvido, o espanhol mais ou menos, né? Que é fruto de filme mexicano, narco, daí pra lá, jogo e tal. E foi uma experiência muito legal, porque, poxa, eu posso apertar a mão do cara e falar, olha, aqui eu fiz esse trabalho, aqui a gente fez isso e tal. E o cara apertou na minha mão, olhando nos meus olhos e falou assim, parabéns, você fez um ótimo trabalho. Pô, cara, isso é impagável. Né? De vez em quando aparece um missionário das Filipinas perdido ali no centro da cidade, sabe onde está o mercado aqui, sabe onde tem não sei o quê. É muito legal, cara. São experiências maravilhosas que a gente tem, né? Mesmo que você não tenha experiência nenhuma, só o fato de você se desafiar, aprender algo novo, a gente já sabe que, cientificamente falando, tem várias comprovações aí científicas de que você aprender a tocar um instrumento, você estudar algo novo, aprender uma nova tarefa, vai te ajudar muito. Quer saber mais? Assiste o episódio que a gente gravou aqui com a proprietária do Curso Bi, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do episódio. Aerofit Academia com pegada de estúdio, localizada ali na rua Monte Líbano, no prédio Trade Center, não tem como errar. Você que precisa entrar em forma, cuidar da sua saúde, trabalhar no seu processo de reabilitação, fortalecimento muscular, você pode contar com a Aerofit, com todos os profissionais altamente capacitados que tem lá, inclusive uma infraestrutura maravilhosa, que é algo que eu sempre falo. A academia tem que ter aparelho de qualidade? Tem que ter bons profissionais? Tem. Um sorriso bonito na recepção, como a Jéssica, que fez aniversário, né, ontem lá, dependendo do dia que você estiver assistindo essa gravação, né? Mas a Jéssica, nossa querida, ela fez aniversário também. Mas a infraestrutura acho que faz muita diferença. Se entrar no banheiro, você tem lá o desodorante, tem fio dental, tem a pasta de dente, secador de cabelo para mulherada ali, né, ou para os cabeludos de plantão. Shampoo, condicionador, sabonete, gente, é um capricho que eles têm com a gente, que é cliente, que dá orgulho de fazer parte, né, dessa equipe, dessa família aí, tá bom? Então, convido vocês a cuidar da sua saúde sem postergar, tá bom? Vamos enfrentar o frio praticando atividade física. E conte com contabilidade, assessoria financeira para você que precisa de um contador para cuidar do seu negócio, você que precisa saber se você está no patamar correto, se tem como você, de repente, pagar menos impostos, que inclusive é um serviço parceiro da iContes, que presta também. Muita gente paga impostos que tem direito à restituição e nem sabia, né? Fiquei sabendo recentemente por eles, então vale muito a pena você entrar, fazer uma consultoria com eles para poder fazer uma análise legal do seu negócio, tá bom? E a Runner Calçada, nossa querida parceira aí, inclusive hoje a gente está gravando aqui no Dia dos Namorados, né? A gravação vai ao ar na semana que vem, mas eu já comprei uns presentes antecipados para minha namorada, já fui lá para minha namorada, esposa, né? Mas é namorada eterna, né? E a gente já saiu de lá com as nossas bolsas, já fiz a média com ela, falei com ela, tá? Presente até 2030 aí. Cada bolsa é um ano de presente aí. Ela até brincou comigo, ela falou, amor, isso aqui é o quê? 5 anos de presente? Eu falei, não, amor, tem Dia das Crianças que tá chegando. Tem... Então, gente, vocês vão achar tudo lá. Bolsa, cinto, eu comprei carteira, já renovei minhas meias também. Fora sapatos, né? Você vai encontrar bolsas, mochilas e muito mais. Então, não deixe de aparecer. A Runner Calçados fica ali pertinho, no centro da cidade, perto da Igreja Matriz, quase que de frente ali para o centro de turismo, pessoal.
E você aí de casa que quer anunciar a sua empresa aqui, sua marca, o seu produto, o seu serviço, você pode contar aqui com o DutraCast. Faça como dezenas de empresas e venha anunciar com a gente aqui também, tá bom? Então eu quero mandar hoje um grande abraço para Dona Brasa, que é a petiscaria. Você consegue encomendar lá o seu hambúrguer, sua carne, né, sua batatinha frita. Inclusive eles ficaram de mandar aqui pra gente uma porção. Hugo, quando você for querer uma amostra, poxa, manda aí, a gente manda lá pra você, mas pô, eu gravo 2 horas da tarde. Um horário meio difícil, né? É um ótimo horário pra comer batata. E eles funcionam um pouco mais à noite, se bem me lembro aqui de quarta a sábado, ou de quarta a domingo, tá? Mas entre em contato pelo Instagram, tenho certeza que vocês vão querer comer a tela do celular pelas belas fotos que eles fazem ali. Nerd Bruto, o maior fabricante de mesas de jogos do Brasil, né? Tá com a gente aí desde o início desse projeto também. Munier Doces, você que precisa encomendar doces para o seu casamento, para sua festa de aniversário, né? Ou para fazer o mimo para os seus funcionários aí também, você pode contar com a Munier Doces, doces personalizados. Shiitake, né? Cogumelos da Vó Creuza, que é da Ariali, que grava um podcast aqui com a gente também, chamado Café Com. Recomendo para vocês, tanto o podcast quanto os cogumelos da Vó Creuza. Deixa eu ver quem mais aqui. Hugo Dutra, muita gente boa, consultor financeiro aqui da cidade. É o consultor financeiro careca, casado com a Michele, mais capacitado que tem aqui na cidade. Motorista executivo, José Elias. Inclusive, a gente tem uma viagem agora, a gente vai no show cover do Nightwish no Rio de Janeiro. E é sempre o Elias que me leva, porque eu tenho medo danado de entrar em favela. Por engano. A Doce Cari Bomboniera, ali na Monte Líbano, adoçando a sua vida. Multimix Distribuidora, para você que tem aí o seu comércio, né, e quer fazer a sua encomenda. Aliás, não só você que tem o seu comércio, porque eles atendem pessoa física também. Tem gente que, às vezes, para merenda escolar, o pessoal se reúne na empresa ali, junta todo mundo, faz um cadastro e consegue fazer as compras com preço muito mais acessível. E a Bumper Connect. Tá aí o Instagram da Bumper, que cria novas conexões e aborda temas como network e empreendedorismo, tá bom? Bom, sem mais delongas, deixa eu descansar. Graças a Deus aí, né? Vários patrocinadores apoiando a gente. Muito mas bom. Sem mais delongas, Edson, agora o espaço é seu, meu amigo, se apresente aí. Conta um pouquinho da sua história para quem não te conhece. Antes disso, 2 coisas. Eu admiro muito quando no início do podcast a pessoa consegue falar tanta coisa assim sem ter um roteiro. Então, vocês estão de parabéns por isso. Obrigado. E um assunto muito interessante, você falou da casa, que é uma dúvida de muitas pessoas. Se você compra ou se investe o dinheiro e paga parcelado ou se aluga a casa, depois é um assunto maneiro e interessante. Sim. Vamos lá, contando um pouco da minha história. Eu vou resumir a parte inicial e vou focar em algo que eu não costumo falar tanto. Beleza. Essa parte inicial foi a parte da timidez, que começou aos 9 e foi até os 17. Começou apanhando na escola porque eu era muito tímido e nerd. Então não conseguia me defender. Usava também camisa por dentro da calça. Jesus amado. Usava, cara. E era gordinho ainda. Putz, eu era esquelético. Tinha essa diferença. Mas era horrível porque eu não sabia me defender. Você te prenderam dentro do armário? Do armário não, porque não tinha onde eu estudava. Eu estudava em um porão. Me prenderam dentro do armário do zelador, debaixo da escada uma vez. Jesus amado. No armário, graças a Deus, eu me livrei. E eu lembro dessa cena até hoje que eu era muito inteligente. Graças a Deus eu ainda sou inteligente, mas um tímido, ele não tem amigos, não sai, não faz nada, então ele estuda pelo menos. Lê. Ele tem que fazer alguma coisa. E a professora liberava quando a pessoa acabava o dever. Eu nunca vou esquecer dessa cena, não aconteceu só uma vez, mas basicamente a escola era assim, tinha um porão, você saía, subia uma escada, dava na praça e você ia pra casa. Eu saía correndo da sala de aula, ia subir a escada, ia pra praça e ia correndo pra casa. Tudo para não apanhar. Então eu tinha que acabar o dever cedo. Só que às vezes não dava. Então eu gosto sempre de comentar isso, porque nessa época eu achava que seria impossível perder a timidez. Eu achava que timidez era algo nosso. Eu sou tímido, nasci tímido e vou morrer tímido. Isso foi por muito tempo. Só que um belo dia esse rapaz saiu da escola. E eu fiquei muito feliz. E eu achei, os problemas acabaram. Criminalidade reduziu 100%, né? Aí que tá. Não. O bullying diminuiu. O bullying físico. Só que aí surgiu o verbal. E o verbal eu tremia. Então meu apelido era Edinho Terremoto. Edinho Treme-Treme. Vara Verde. Desculpa aí, cara. Não tem como não rir. A criatividade é maravilhosa. É incrível. Não tem como não rir. Às vezes eu vou contar, eu tento falar sério, eu começo a rir. Hoje dá. Porque hoje eu entendo até o porquê eu vivi aquilo. E aí comecei a sofrer bullying por conta disso. Só que não era um bullying que a pessoa fazia me agredindo fisicamente. Era um bullying mais verbal.
Hoje em dia eu saberia lidar, tanto que eu ajudo os jovens a lidar com esse tipo de bullying. Só que na época não. Na época eu achava, tá tudo bem, eu só quero acabar com isso logo, ir pra casa e brincar. E algo muito interessante é que eu não era tímido em casa. Então acontece com muitos pais que é o seguinte: meu filho não é tímido. Ele fala, brinca, ele fala até demais. Em casa. Claro, ali ele tem liberdade. Só que na escola é um ambiente totalmente diferente. É fazer apresentações, é estar exposto a pessoas que vão xingar. E eu não xingo. A minha religião sempre foi criado assim. Então acaba que eu estava exposto a um ambiente onde não era a minha realidade de vida. Só que em casa eu falava muito. Então, acontece com muitos pais hoje. Meu filho não é tímido. E o filho não consegue contar para os pais. Por quê? Se contar é pior. Eu contei uma vez, cara, desculpa te cortar. Não vale a pena. Poxa, cara, meu pai foi lá e que eu apanhei mesmo. Não vale a pena. Ele vai contar pro papaizinho dele. Cara, é pior. É pior. E eles me ameaçavam disso. Hoje não, hoje eu falo, cara, conta, só que tem uma forma. É diretor, tem que ser algo decisivo, porque a culpa muitas vezes é do diretor da escola que não vigia. Só que o bullying verbal é a forma que você lida. O valentão só faz bullying se você se importar. Então, quando você aprende a lidar com isso, fica fácil. Só que sozinho, não tinha como achar uma solução para isso. E na minha época não tinha nada ligado a isso aí em Friburgo. Então não tinha curso de oratória, não tinha algo para eu perder essa timidez. E aí eu vou pular dessa etapa. Eu fiz um curso de administração, onde eu aprendi linguagem corporal, me ajudou muito. Legal. Só que linguagem corporal é saber o que você pensa de mim. Eu sendo tímido, sabendo o que você pensa de mim, só piorou minha vida. Não ajudou em nada. Hoje eu ensino linguagem corporal, mas primeiro eu tenho que ter confiança. E aí, beleza. Comecei a trabalhar nessa empresa que eu fiz o curso. E essa etapa é muito importante da minha vida, porque eu estava começando a perder a timidez. Com o passo a passo que eu ensino hoje na escola. E eu era o famoso homem invisível. O panfleteiro da rua. Que a gente entrega, ninguém para falar com a gente, a pessoa atravessa a rua. Eu era esse cara. E ali começou o processo de perder a timidez. Até que veio um rapaz lá de São Paulo, Fábio Jastre, meu primeiro mentor, um grande abraço. Hoje tem o curso de vendas dele, o cara é sensacional. E ele me treinou. Como abordar pessoas. Eu falei, não é possível que funcione. Não é. Ele foi e abordou uma pessoa, a pessoa subiu com ele pra escola. Eu falei, não. Eu comecei vendendo cursos. E deu certo. Só que mesmo assim eu ainda era tímido. Porque a gente perde a timidez em algumas coisas. Perder a timidez como um todo tem um processo. Eu aprendi a falar. Só que na hora de falar com mulheres eu travava. Na hora de falar com pessoa importante eu travava. E aí essa parte a gente foi trabalhando. Cheguei na faculdade. E aí na faculdade foi um novo desafio até surgir a escola. Só que tem uma parte que geralmente... Não sei se eu já contei. Que foi quando eu saí desse curso. Eu estava na faculdade com média de 18 anos e eu já tinha perdido um pouco da timidez. Eu estava desempregado. E eu comecei a trabalhar com marketing multinível, cara. Eu falo que foi uma das minhas escolas. Eu vendia cosmético na rua. Eu ia de porta em porta vendendo cosméticos. Eu tomava muito não. Isso eu comecei a me expor. Só que eu tinha uma técnica. Eu sempre falo, tá com medo, vai com medo? Não, não vai. Se você tá com medo, aprende uma técnica. Você sabe pular de paraquedas? Não. Pega o paraquedas e pula. Tá com medo? Vai com medo. Você tem que aprender a pular, senão você vai morrer. Então, eu comecei a vender e eu sabia vender. E deu muito certo. Fiquei 1 ano e pouco nessa empresa de marketing multinível. Saí, comecei a trabalhar com uma empresa lá de São Paulo. O cara abriu uma empresa de cursos de inglês, assinou minha carteira lá de São Paulo, graças à indicação do Fábio Jastre, que entrou em sociedade, comecei a vender a empresa quebrou. Nesse meio tempo era por volta de 2018. E aí eu pensei, pera, eu já fui tímido. Eu não sabia falar com pessoas. E eu consegui aprender. Só que eu não era formado, eu não tinha nada ainda. Mas eu sei mais que muitas pessoas que já foram igual a mim. E eu decidi em 2018, cara, do nada, criar uma palestra, como falar com pessoas. Eu comecei a criar em janeiro de 2018, eu finalizei em agosto. E eu só finalizei porque eu agendei uma data. Vai acontecer em tal dia, divulguei. Porque senão ia postergando. Exato. Eu estudei, Hugo,
uma média de 100 horas para essa palestra. 100, 120. Não é exagerando. Eu fiquei estudando por um mês, todo dia 4 horas, porque a palestra tinha duração de 4 horas. Chegou no dia, foi muito fácil fazer aquilo. E eu passei a amar falar com pessoas. Eu amei. Falei, cara, que maneiro. É muito bom você olhar a pessoa assim, olha, preciso disso. E aí eu falei, tá, mas vamos lá. Eu tô ajudando, só que eu não consigo chegar no próximo nível. E aí eu entendi que ninguém é tão inteligente que não tem algo a aprender e ninguém é tão burro que não tem algo a ensinar. Eu, na época, poxa, não sabia muita coisa, mas tinha algo para ensinar, só que eu precisava aprender. Eu comecei a fazer cursos. Comecei a ler livros, fazer um monte de coisa, comecei a fazer palestra de graça. Vou fazer meu nome na cidade. Qual é o problema? Em palestras você investe. E se é de graça, não entra. A escola quebrou sem nem começar. Não tinha escola, era só palestra, deu errado. Isso foi em 2019. Primeira palestra de 2018, fiz uma, duas, pá. Começou a dar errado, parei. Comecei a trabalhar de CLT. Com vendas também. Tudo dava dando certo, tudo encaminhando. O que aconteceu em 2020? Pandemia. E acabou comissão de vendedor. Vendedor sem comissão não vende, saí. E eu saí para vender doce na rua. E agora, esse momento é algo que eu sempre gosto de falar e eu vou detalhar de maneira rápida aqui. Você saiu do CLT para vender doce na rua do nada? Não, eu não indico isso. Muitas pessoas falam queima o navio. Já ouviu falar desse termo? Já queima a ponte, queima o Queima navio. a ponte. Isso é muito bonito. Mas na teoria, na prática, não é assim, cara. Eu tinha minha estabilidade, tava ganhando meu salário, mas começou, eu não ia ser mandado embora. Tinha, sei lá, quantos funcionários eu fiquei, eu não ia ser mandado embora. Eu ia vender doce na rua. Podia dar errado. E eu nem consegui voltar para onde eu tava. O que eu fiz? Durante 2 meses, a pessoa fazia o doce, eu e minha irmã, nós somos sócios na Bomboniere Caseira, temos até hoje. Onde fica, tio? Ela é em Rio Grandinho, nessa fábrica. Ah, sim. Aí a gente vendia na rua. E a gente também faz entrega pra aniversário, festa, casamento, Bomboniere Caseira. Já faz um merchan aqui. Show. E aí eu passei no horário do almoço a vender doce na rua. Então, tudo começou. Eu trabalhava de 7h30 ao meio-dia, almoçava em 15 minutos e ia pra rua vender doce. Eu levava, na época, uma sacola. Sabe aquelas sacolas de lojas chiques? Que às vezes é de papel craft, papel preto, mais bonito? Eu colocava 4 caixas de doce. Cada caixa com 5 doces, cada caixa R$10. Minha meta era vender 2. Vender 3. E às vezes na empresa eu conseguia vender as 4. Aí eu, caramba, dá pra fazer R$40 por dia. E aí depois a gente foi indo, 40, 45. Quando eu vendi R$60 em 1 hora, agora dá certo. E eu falei com a minha irmã, se eu sair da empresa, a gente consegue vender na rua, consegue fabricar ela? Bora, com certeza. E nesse meio período, a escola não tinha saído da minha mente ainda. Eu queria a escola, eu não queria só fazer palestras. Só que estava na pandemia, não tinha como ter aula presencial. O que eu pensei? Hotmart. Agora eu vou ter tempo, eu vou ficar o dia todo gravando o curso, vou vender na Hotmart, Hotmart dá dinheiro, vou ficar rico, acabou. Isso é teoria. A prática não é a teoria. Saí da empresa. E falei, poxa, se em 1 hora eu vendo R$60, em 5 horas eu vou vender 300, no mês, tô feito. 9 mil. Eu saí da empresa no primeiro mês, eu vendi R$900. De lucro foi 280. Caramba. E aí eu fiz merda. Aí vem, eu te avisei, você tinha algo certo, começa todo mundo a ajudar. Falei, mas vai dar certo. E essa etapa da minha vida é que muitas vezes não deixa eu parar. A rua é uma selva, cara. Raramente alguém é respeitado na rua. Hoje a gente vê alguém vendendo doce na rua, que a pessoa ou tá passando necessidade, ou quer complementar a renda, ou tá querendo fazer faculdade, ou tá desempregado. Então, muitas pessoas me ofereciam emprego, muitas pessoas perguntavam se eu tinha estudado e por que eu não arrumei o emprego. Eu já era formado já em comunicação. Eu tava na rua, era o meu trabalho. E por muitas vezes pensei em desistir.
falei, poxa, cara, eu tô ganhando aqui 300, 500 reais por mês. Eu vou aceitar a oportunidade de alguém. Isso no primeiro ano. Até que eu consegui fazer meu primeiro salário mínimo, vendendo doce na rua. E por que as pessoas desanimam? Porque para você vender um doce para alguém, não vai ser no dia. A pessoa vai falar, não, na outra semana você vai passar de novo, na outra de novo. Então teve um passo a passo. E na Bomboniere, eu comecei a ver que tinha mercado para o curso de oratória. Eu vendia doce na rua e alguém, poxa, Ed, você se comunica tão bem. Eu falei, eu tenho um curso de oratória, sério, me indica. Igual você falou, tem o Hugo, que ele faz isso, era eu falando de mim. E acabava que dava certo. A gente começou a ter turmas, tivemos turmas, e até que no ano passado eu tive que tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Pra hoje a gente tá como tá na escola. Só que já falei bastante, faz alguma pergunta aí pra gente... Não, cara, fica tranquilo, porque você tá contando uma história super legal. E o que eu acho legal em histórias como a sua é que você não omite as dificuldades, porque é muito fácil chegar aqui e falar, não, porque eu comecei de baixo, hoje eu tô aqui, hoje eu tô aqui. Você focou... Não, eu achei muito legal, sinceramente. Você focou, poxa, eu passei isso, eu passei por isso na rua, eu pensei em parar, eu quase me arrependi, eu, né, fiquei me perguntando se eu fiz a coisa certa. E eu acho que o homem, ele tem esse peso muito grande, né, nas costas. A gente tem o... Eu acho que o homem tem esse dom de fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem, então eu tô imaginando, porque eu passei por uma coisa muito parecida com você. Você tá ali na rua, tá tudo bem? Não, tudo ótimo e tal, tô com essa promoção, tô com esse produto aqui. Depois que você vai bater cabeça no travesseiro lá, você fala, caramba, cara, o que eu fiz na minha vida, né? Então, eu me identifiquei muito com a sua história. E isso foi, você tomou essa decisão até quando você tava ainda na rua vendendo os doces? Qual decisão é que podia mudar tudo? É. Foi no ano passado. Que foi essa decisão de parar de vender os doces? Foi a decisão de parar de vender doce. Por quê? Foram 5 anos vendendo doce na rua. E teve uma hora que a gente bateu mais de 10 mil de vendas de doce na rua. E eu falei, cara, 10 mil vendendo doce. Tinha dias que eu vendia na rua mais do que alguns clientes meus vendiam em loja. E eu fiquei assim, não é possível, cara. Será que se eu sair daqui... Mais uma dúvida. Sabe aquele ponto de inflexão do Flávio Augusto? Esse foi o maior ponto de inflexão até hoje. Que era o seguinte. Ponto de inflexão geralmente é uma decisão que você toma que tem vários caminhos que todos vão te levar a um ponto diferente. A primeira decisão era eu continuar vendendo doce na rua e eu manter a escola. Então na rua eu trabalhava de 11 às 5, 11 às 6, dependendo do bairro. Eu tinha uma caixa quadrada que pesava uma média de 3 quilos. Eu carregava do lado, tem até a marca até hoje, uma sacola, que às vezes tinha sacolé, às vezes tinha doce, que era uma média de 4 quilos, e uma mochila, que era uma média de 6 a 7 quilos. Eu não sei o peso exato, já carreguei caixa de 7, aqui já teve 6 quilos, só que vamos botar um peso mais leve para ficar mais tranquilo. E era de 11 às 5. Tanto que hoje meu condicionamento físico é muito bom por conta da rua. Hoje peso para mim é muito tranquilo pegar por conta da rua. Então a minha rotina era, eu acordava cedo, estudava ou vendia até 10 horas. Eu almoçava às 10 horas da manhã, arrumava os doces, que eu tinha que arrumar uma média de 300 doces numa caixa, pegava, colocava a caixa dentro do carro, meu carro tá todo arranhado, porque a caixa era de alumínio, então arranhava o carro todo, e eu ia pro local. Muitas vezes, algum maluco atravessado na minha frente, eu freava, virava todos os doces. Eu tinha que parar, arrumar um por um. Às vezes caía no carro, eu perdia aquele lucro. E aí eu ficava de 11 até as 5 vendendo. 5 horas eu acabava, voltava para casa. Isso eu morava em Rio Grandina, depois que eu vim pro centro. Ou eu ia da rua direto pro curso, porque eu dava aula segunda, terça e quarta, de 7 às 9 da noite. E essa era a minha vida. Então, de 7 da manhã até 10 eu estudava um pouco para a escola. De 11 às 5 era doce. E de 5 e meia ou 6 horas até 11, 10 da noite era dando aula e fechando alunos. Em 2023, só para contextualizar um pouco, em 2023 eu tomei a decisão de tirar segunda-feira e não vender na rua, para focar na escola. E eu consegui abrir 2 turmas a mais. Então era 14 alunos a mais por conta de um dia a menos trabalhado. Então a gente sai de 3 turmas para 5. A gente saiu de uma média, com média de 5 alunos por turma, de 15 para 25. Então, opa! Interessante. E eu fiquei 2023 e 2024. E eu comecei a pensar, vou tirar mais um dia.
Só que era um medo de tomar uma decisão. Por quê? Eu vou tirar mais um dia. Daqui a pouco eu tô vendendo só sábado. E eu vou ter que tirar o sábado daqui a pouco também. E aí, eu percebi que em 2024 a escola começou a crescer. E vamos lá. Eu tava com o peso segurando, era tudo no pescoço. E quando eu ia responder cliente, eu tinha que largar e segurar aqui. Então, a minha postura começou a lascar toda. Dores no pescoço era direto, dor no corpo. E eu andava o dia todo. Imagina 5 anos, você andando na rua, sol de 40 e frio de 10, frio de 9. Não tinha isso. Era chuva e sol. Eu tenho alguns vídeos que eu amo assistir esses vídeos. Sombrinha, que pinga mais dentro que fora, e eu vendendo. O doce molhava tudo. Eu perdi a última carreira. E eu gosto de relembrar. Isso me deixa bem, até estranho. Porque eu sei que eu vivi na rua. Eu não menosprezo quem vende. Eu admiro muito quem vende na rua hoje. Só que em 2024 eu falei, eu preciso tomar uma decisão. E eu, com o medo de tomar a decisão, eu contratei alguém. Pra quê? Pra ficar no meu lugar na escola. Só que não é assim que funciona. Aí uma pessoa deu errado, foi outra deu errado. Até que eu contratei uma pessoa que estava com a gente até início do mês, só que ela vai ganhar o bebê. Parabéns, seja bem-vinda, Helena. Provavelmente quando estiver vendo esse vídeo ela já vai estar com a gente. E aí ela começou a dar certo. Começou a atender, começou a vender, só que marcava a reunião, eu não estava lá. Por quê? Porque eu estava na rua vendendo doce. E um monte de gente falava pra mim, Edmo, o que você quer fazer? Quer vender na rua? Poxa, vender na rua é pedir esmola, você tá perdendo sua imagem. Isso nunca me atingiu. A minha confiança é muito boa. E eu falei, cara, entra a grana. Geralmente quem fala mal de mim ganha menos que eu. Isso é sob julgamento. Quem fala mal de você não ganha mais que você, nem é melhor que você. Porque se fosse, estaria ocupado cuidando da vida dele. Eu sempre penso assim. Quem me julga no Instagram é porque não tem nada pra fazer. Porque se tivesse, estaria trabalhando. Eu não consigo pegar... Deixa eu falar mal do Hugo aqui rapidinho. Não dá tempo. Porque eu tenho minhas coisas pra fazer. Então, pra você que gosta de falar mal dos outros, arruma uma coisa pra fazer porque você tá muito à toa. Você precisa de um hobby. Urgentemente. E aí, começou em junho, julho. Eu falei... Eu preciso tomar uma decisão. Eu tenho que focar na escola. Porque eu tô crescendo os dois mais ou menos. A Bomboniere eu comecei a não conseguir vender mais. A escola começou a cair as vendas. E eu comecei a ter 2 empresas que, juntando as 2, quase não tava dando uma. E eu sempre acreditei que você tem que ser bom em uma coisa. Por exemplo, uma padaria que vende joias e vende camisa, talvez não vai vender tanto quanto uma padaria que vende pão apenas. Ela não vai conseguir se especializar. E aí, em junho, eu comecei a pensar, cara, o que eu vou fazer? E aí eu pensei, já sei, eu vou vender 3 vezes por semana. Putz, vai dando mesmo. E aí já sei, eu vou contratar pessoas. E aí eu ia na rua, poxa, ideia genial. Piu. Pronto, instalou. Aí lembra aqueles 3 pontos que eu falei do ponto de inflexão? O primeiro era esse. Eu continuar na rua e continuar com o curso. Colocando alguém para vender para mim. Só que eu perguntei para todos os clientes e eles falaram, Edmo, a gente não compra seu doce mais. Às vezes eu nem quero comprar doce, eu compro. É porque a gente não gosta de você. E aí eu, que merda. E aí a gente sempre fala isso no curso. Ninguém liga pro que você faz, compra você. Então se você colocar alguém para entrevistar no seu podcast, não vai ser a mesma coisa. Pode ser ou muito melhor, ou não vai. Se a pessoa gosta de você, não importa o que você ofereça. Na Bomboniere não importava o que eu colocasse para vender, eu ia vender. Porque eles não compravam o que eu vendia. Eles confiavam em mim, então eles compravam qualquer coisa. Então, primeiro ponto. Pô, minha melhor ideia é de água abaixo. Essa era a primeira ideia. A segunda ideia. Eu posso revender. Eu posso levar para padarias, bombonieres, restaurantes. Quem teria que levar? Eu. Eu teria que pegar pedido, eu teria que fazer tudo e ia mudar o quê? Eu ia ficar na mesma. Eu ia acabar continuando tendo que ir fazer as mesmas coisas. E aí surgiu uma terceira opção, que eu adorei, só que não foi tão simples assim. Demorou uns 3 meses, que era a seguinte. Eu não posso jogar 5 anos de história fora. Foram clientes que viraram amigos. Tem clientes que até hoje, cara, eu vou na casa dessa pessoa. Eu almoço na casa desse cliente. Foi no domingo, um cliente chegou, pô, vai ter um almoço na Pai, bora? Aquele yakisoba maravilhoso. Falei, bora. Foi na rua que eu fiz essa amizade. Então,
me trouxe pessoas, amigos que eu não conheceria, talvez se não fosse por conta da Bomboniere. E eu falei, beleza, eu vou vender uma vez por semana, eu vou apenas fazer entrega. Melhor, uma vez por mês, uma vez por semana não daria tempo. E a gente começou em janeiro de 2025, desse ano fazer isso. Só que nos últimos 2 meses, 2024, a gente passou a visão de todo mundo. Nós vamos parar. E foi uma cena maravilhosa, porque eu vi a gratidão de todo mundo. O pessoal, poxa, Ed, cara, não vai ser a mesma coisa nos nossos dias. Pô, cara, e o doce e tudo mais. Eles acharam que era brincadeira. Eles acharam que era uma jogada de marketing. Que eu ia voltar com algo novo. E em janeiro só vendi uma vez no mês. Em fevereiro vendi 2, eu tava com muita saudade. Em março vendi uma. Abril uma e maio não consegui mais. Esse mês... Então tá focado 100% na escola agora. Por isso que falo, foi o meu maior ponto de inflexão da vida. Uhum. Porque eu não joguei fora 5 anos de história. Foi uma caminhada enorme, que a Bomboniere existe, então a gente vende pra casamento, faz pra tudo ainda. É uma empresa, tá funcionando. Só não tem mais a rua. E eu indico, rua é um lugar incrível pra você vender e ganhar dinheiro. Uhum. Tem dinheiro na rua, até porque o dinheiro tá na rua. Só que essa decisão que eu tive que tomar pra focar na escola foi o que me levou onde eu tô. Foi onde me levou ao objetivo desse ano, que é fazer em 1 ano o que eu fiz em 5. Uhum. É matricular a quantidade de alunos que eu matriculei em 5 anos, eu quero matricular em 1 ano. E aí nós vamos contratar pessoas, vendedores, equipes, vamos para o espaço novo. Estamos abrindo turmas mais do que a gente suporta. Uhum. Por quê? Porque hoje eu estou dedicando 100% à escola. Foi muito bom essa fase onde eu dividi. Só que chegou uma hora que eu falei, não tá dando. Só que aí surgem medos. Uhum. E tá tudo bem, o medo acontece. Só que todo medo tem raiz na falta de um determinado conhecimento. Toda insegurança tem raiz na falta de um determinado conhecimento. Uhum. E a falta do meu conhecimento era que daria certo. Eu admito que eu sou um cara, um perfil mais medroso, mas por isso que eu me tornei planejador. Então eu planejo muito. Às vezes eu planejo até demais. Às vezes eu simplesmente deveria dar o salto, né? Tem até um livro que eu gosto muito, só que eu acho que ele não tem em português ainda, só em inglês, que é O Salto Quântico. Nunca vi. Cara, esse livro é muito legal. Claro que muitas vezes você chega num momento da vida que você tem que pular. Tipo, você já se preparou, você já fez tudo que tinha que fazer, você tem que pular, agora é pular. Não tem jeito, é arriscar. Uhum. É uma comparação quando eu fui conhecer minha esposa. Eu, quando era tímido, não sabia falar com mulheres. Então eu escrevi o que eu ia falar. Oi, tudo bem? Eu escrevia! É. Oi, tudo. Eu escrevia tudo. Só que não adiantava eu ficar só treinando. Uhum. Eu tinha que ir até a pessoa e falar. Então, é muito parecido que... Cara, tá tudo desenhado, eu faço isso há 6 anos, é só fazer. Uhum. Só que é só fazer com mais intensidade. Um exemplo mesmo foi a palestra que eu fiz no Senai. Eu fiz Senai em 2012, se não me engano, faz um tempinho. E quando eu comecei a escola, eu falei, como será que é palestrar no Senai, hein? Pô, palestrar no Senai? Firjan? E aí um belo dia, eu cheguei e mandei mensagem pra coordenadora. Oi, tudo bem, gente? Tá com o projeto tal. Que bom você mandar mensagem. Vai ter a semana do Jovem Aprendiz. Você pode fazer palestra pra gente? Serão 2, 1 em cada Senai. Okay. E aí eu... Oi? É assim? Foi fácil? Não foi fácil. Eu tive que tomar coragem pra perguntar. Só que, sim, foi fácil. E aí, podcast. Tem uma história de um podcast que foi muito maneiro. Eu contei isso. Eu queria muito em um podcast específico. Eu queria muito naquele podcast. Só que tem gente que faz e tá tudo bem, mas eu não gosto de mandar mensagem tipo assim, olha... Fala, Hugo, beleza? Cara, topa me entrevistar, não? Sei lá, eu não gosto muito. Uhum. É tipo chegar, pô, se você for sair pra um lugar, me chama e paga pra mim. Eu acho estranho. E aí eu falei, cara, como eu posso fazer pra ser convidado? O que eu preciso fazer? E aí eu fui seguir a pessoa. Primeiro ponto. Depois eu curtia posts. Só que sempre que eu curtia posts, o meu stories tinha alguma coisa. Porque a pessoa, quando curte não é seguidor, você quer saber quem curtiu. Uhum. E aí entrava via, opa, curso de oratória, tá. E aí eu curti um outro post e tinha uma outra informação. Foi esse namoro por 2 meses. Até que no 3º mês, a pessoa seguiu de volta e mandou oi. Eu falei, pronto, agora eu tô dentro.
Depois de um mês eu tava lá fazendo podcast. Bacana. Então acaba que o planejamento ele é essencial. Só que não pode demorar muito tempo. Planeja, executa, melhora e executa infinitamente. Uhum. Claro que uma hora você tem que amolar o machado de novo, senão... Só que não adianta o amolado já tá afiado, tá bem amolado, e você querer amolar mais. A árvore tá ali, cara. Só que o machado tem que estar amolado. Então o planejamento é a primeira etapa. Eu só saí da empresa para vender doce que eu já tinha planejado. Eu só parei de vender doce na rua porque eu já tinha planejado o curso. E é planejamento mesmo, financeiro, quanto eu vou precisar, o quanto a Bomboniere me gerava, quantos alunos eu preciso ter a mais para fazer isso. Foi um planejamento de maluco, cara. Uhum. Eu costumo pegar a cartolina gigante e começar a escrever tudo que eu preciso fazer. E no final me resume a um número. Quantos alunos eu preciso? Só isso. Eu faço milhares de contas, divido um monte de coisa, vejo tudo que eu tenho que pagar. E no final, ótimo. Eu preciso saber de número. Se tiver muitos números, eu não vou seguir. Eu tenho que saber o número. Eu tenho que vender quantos cursos? 12. Ótimo. Eu tenho que vender 50. Acabou. Acho interessante você falar da sua trajetória, que ela foi, talvez para algumas pessoas, tá? Lenta, mas eu achei, de certa forma, até saudável. Talvez se você tivesse feito isso há 3 anos atrás, você teria tido sucesso, talvez não, né? São coisas, obviamente, a gente nunca vai poder saber, mas eu vejo muitas pessoas, cara, acho que foi o que eu mais vi em todas as empresas que eu trabalhei. A pessoa se estressava, não aguento mais isso daqui e tal, vou sair. Só que sem um mínimo de planejamento. Né? E como consultor financeiro, eu falo, o mínimo de planejamento que você tem que ter é pelo menos 6 meses de dinheiro guardado, 6 meses de despesas mensais guardado, para você ter uma mudança um pouco mais saudável. Né? Só que você foi fazendo de uma forma tão gradativa, que chegou num ponto em que ele estava relativamente equilibrado, me corrija se eu estiver errado, poxa, tanto aqui tá começando a dar um resultado legal, mas aqui também tá dando resultado legal, onde vale a pena? Eu né? ganhava mais na rua. Por incrível que pareça, a rua me trazia mais dinheiro. Uhum. Só que qual o impasse que eu cheguei? Vamos lá. Eu vendo celular, tranquilo, e você vende relógio. Qual é mais leve para carregar? Relógio. Relógio, só que o celular é mais caro. Ou não, depende da marca. Uhum. Se for o mesmo preço, é melhor vender relógio. Porque você consegue carregar mais. Isso eu falo de mercadoria. Uhum. Na Bomboniere, eu vendi o que eu carregava. Então eu tinha um teto. Não importa o quão bom você seja, na rua você tem um teto. Uhum. Então vamos supor, eu consigo carregar 500 doces, meu teto é R$1.000 por dia. É de um valor ótimo, ótimo. Só que meu teto. Quanto a fábrica consegue produzir? X é o teto. E aí eu vi o meu teto, se eu me matar, se eu fizer o melhor, vender o máximo o dia todo, eu consigo ganhar esse valor. Ótimo, agora de quanto eu preciso para ganhar esse valor com a escola? Uhum. De lucro, não valor bruto. De lucro. Falei, pera, é mais fácil fazer isso, hein? Por quê? Na rua, sol, chuva, independente. Sim. Escola, não ligo, frio, calor, eu não tô na rua, mas eu posso ir também. Mas eu consigo escalonar muito mais. Uhum. Vamos fazer uma comparação. Eu preciso vender 1.000 doces, não, 1.000 não. 5.000 doces no mês. Ou eu preciso vender 20 cursos. Vender 20 cursos, você consegue vender talvez em uma semana. Você tem que ser bom. Ou em um mês também. Só que isso você vai fazer com o celular, no computador, falando. Na rua você vai carregar peso, você está sujeito a sol, chuva. Qualquer lugar você vai ter imprevistos. Só que na rua o imprevisto era certo. Não era nem previsto, era previsto que ia dar errado. Eu iria carregar peso. Eu iria passar por aquilo. E eu ia ouvir gente. Eu ia ter tudo isso. Depois de um tempo fica mais fácil. Eu até gravei um vídeo no TikTok que eu falei, quanto mais você oferece, mais você vende. Uhum. É 10 para 1. Você fala com 10, vende para 1. Depois de 5 anos, você fala para 1, vende para 2. Eu conhecia todo mundo. Então era mais fácil. Só que mesmo assim eu tinha o meu teto. Qual é o teto de um curso online? Qual é um teto de um curso de oratória? Tem também, tá? Só que é 10 vezes mais do que um teto. Às vezes até muito mais. Entende? Uhum. Então, só que eu ganhava mais da Bomboniere, tá? Uhum. A Bomboniere era o que trazia a minha fonte de renda e a escola era o que trazia o bônus, o complementar. Eu até pensei, e se eu parar com a escola e focar só no doce? Só que eu pensei a longo prazo.
a minha saúde já era. E cedo ou tarde você vai ter que sair da rua, cara. Não dá, não tem como. Não é algo de longo prazo, saudável. Pô, pra mim foi. Foi muito, só que não deu certo. Hoje eu vejo que a rua é uma passagem. Essa minha passagem demorou pra caramba. É uma passagem entre eu aprender algo, eu fazer uma grana e ter uma outra coisa. Só que tem gente que passa disso e vai ser CLT. Tem gente que passa disso e fica desempregado. Tem gente que passa disso e vai abrir uma empresa. Não tem caminho certo, cara. Tem gente que fala, Edmo, você apoia CLT? Eu voltaria a ser CLT, não ligo. Até porque pra ter PJ tem que ter CPF. Pra ter empreendedor tem que ter CLT. E tem gente que com CLT vai ganhar mais que empreendedor. Tem empreendedor que ganha menos que CLT e tá tudo bem, cara. Uma parte da minha vida foi os dois, CLT e empreendedor. E você pode empreender no CPF do outro, que é até melhor, no CNPJ do outro. Até ano passado ainda tava com carteira assinada. E tá tudo bem. Então não é problema. Tem gente que fala que prega. Não, cara, deixa a pessoa fazer o que quer. Só que o fato de eu vender e ficar muito tempo na rua, o medo aumentou de sair. É tipo um relacionamento que você empurra com a barriga, você quer terminar e não consegue. Isso acontece muito em namoro. No início é mais fácil. Se você demorar, vai ficando mais difícil. E eu fiquei 5 anos na rua. Só que o que me fez sair foi o planejamento. Só que junto com isso não é só sair. É o que geralmente as pessoas não falam. 3 pessoas trabalhavam na fábrica. Então era salário de 3 pessoas. Eu teria que conversar com as 3 pessoas, não era só eu. Então não é apenas vou sair, a escola deu certo. Não, cara. Tem um processo bem maior por trás, vamos dizer assim. Entendi. Bom, deixando um pouco de lado essa parte de transição de carreira, que eu acho muito legal as contribuições que você fez aqui, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu desconheço também, até não só para quem está em casa, mas para mim também, a oratória, como ela pode beneficiar a gente. Assim, eu sempre tive certa facilidade de falar, mas eu ainda reparo que eu tenho algumas dificuldades em momentos específicos, às vezes uma questão de não é eloquência, não, é dicção. Sim. Do nada. Eu tô falando super bem e tal, aí do nada eu começo a dar uma gaguejada, começo a agarrar, começo a perder o raciocínio, não sei se é falta de concentração, não sei. Fala um pouquinho mais da sua área de atuação mesmo, na oratória, como ela pode beneficiar a gente nos mais diferentes segmentos possíveis. Você sabe hoje o que você faz na oratória que é certo ou errado? Você diz no dia a dia aqui, por exemplo? Isso, por exemplo, você fez isso com a mão, você olhou pra mim e olhou pra baixo. Você sabe o porquê você fez isso ou você só fez? Normalmente, quando eu vou puxar alguma lembrança, eu desvio o olhar, ou às vezes pra esquerda, ou às vezes pra baixo. Eu tenho um pouco de dificuldade de contato visual de longo prazo, então normalmente eu faço curtos, pra não ficar... Eu tinha mania de conversar assim com as pessoas, tá? Eu sempre fui muito tímido também, a gente tem uma história muito parecida. Então eu conversava assim. Aí eu falei, não, cara, a gente tem que mostrar interesse no que a gente tá falando. Então eu comecei a olhar. Só que aí eu olhava e desviava um pouquinho, porque no longo prazo me incomoda um pouco ainda. Isso que você fez agora. Você sabe por que você fez ou só saiu? Esse ano, estou puxando, tipo... Só saiu, certo? Isso é oratória. Oratória, muitas vezes, é natural da pessoa. Só que as técnicas de oratória faz você perceber o porquê você faz isso. Agora eu poderia usar Isso é um ruído de comunicação, vício de linguagem. Então, como eu faço para não usar? Percebeu que era para surgir um vício de linguagem? Só que no lugar a gente usa uma pausa. Então, a oratória são técnicas onde você vai perceber como você fala. E aí entra a metodologia que a gente desenvolveu. Você é avaliado em todas as aulas. Então, a gente está em um podcast. E aí tem um momento que você está falando e você faz isso. Isso é um sinal para mude normal. Só que isso é um sinal de nervosismo. Eu quero me acalmar. E quando eu faço isso e você percebe, você não vai falar, tá nervoso. Só que inconscientemente você vai falar, tem algo de errado. Tipo se eu estivesse conversando com você e eu estivesse assim. Isso é conforto. Só que pra você, se você não entende, você vai achar que é o quê? Defensiva. Rejeição. Ele tá na defensiva, ele não tá querendo conversar. Então são muitos pontos da oratória que não é apenas você falar bem. É você saber o como falar. Hoje a oratória é dividida em 3 áreas. Primeiro, postura. O como a pessoa te vê enquanto você não fala. Então, tudo que não é falado, não verbal, tá na postura, que é 55% de toda a comunicação. Eu poderia falar com você fazendo isso. Você não ia conseguir prestar atenção na minha mensagem nunca. Você já se dispersou. Por quê?
porque não tem lógica. Uhum. Eu poderia falar com você falando... Eu vou manter uma oratória tranquila, tá? Eu não vou mudar a minha dicção, eu vou fazer contato visual, só que isso vai te atrapalhar. Esse é o primeiro ponto. A sua linguagem corporal. Então, os gestos, o olhar, postura, como você senta, é o ponto mais importante da comunicação. Uhum. Depois é o tom de voz. O tom de voz define o que eu quero que você sinta. Eu quero que você fica talvez triste, cara. A minha história não foi fácil. E não sei se já aconteceu com você. Isso é tom de voz. Eu gero a emoção que eu quero que você sinta. Uhum. Então, se eu quero que você fique motivado, eu vou falar um pouco mais rápido. Eu vou botar a voz um pouco mais firme. Uhum. Se eu quero que você fique feliz, eu vou botar um sorriso no rosto. Só que se eu quero falar sério, eu mudo minha voz. Não tem riso, eu boto a voz mais firme e o gesto fica mais firme também. Uhum. Então, 38% de tudo o que você entende tá ligado ao meu tom de voz. Não é mais gestos, é só o tom de voz. Uhum. Eu posso falar que eu tô muito bem. Eu pareço, tá bem? Não. Cara, eu acabei de ganhar na loteria. Eu tô muito feliz. Só que não parece. Uhum. Então acaba que o tom de voz, que é a segunda etapa da comunicação, define o que o outro entende do que você fala. Aí tem gente que fala, mas eu tenho um gênio forte. É que meu ascendente é em touro. Não. Você não sabe controlar o seu tom de voz. E tem gente que usa um tom de voz muito reto e você não prende a atenção da pessoa, porque fica um tom de voz sempre na mesma linha Muito e começa linear. a ficar chato de ouvir. É. É horrível. Então você faz um batimento cardíaco. Uhum. Você transmite a emoção que você quer. E por fim tem as palavras, que é o terceiro pilar da oratória. 55, 38, sobra 7%, cara. A palavra é quase que inútil no nosso vocabulário. É estranho falar isso, né? Só que a comunicação não é feita do o que você fala, mas sim do como. Posso pegar qualquer frase. Cara, eu não falei mal dele. 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 São as mesmas palavras. Tem elogios que se você usar um tom de voz errado vira uma ofensa. E tem um xingamento que se você falar em um tom feliz vira um elogio. Uhum. Então acaba que a oratória hoje é dividida nisso. Postura, tom de voz e palavras. Isso é oratória. Só que para você ficar apto a lidar com isso, você precisa antes trabalhar 3 coisas. O que as pessoas acham de você, a sua confiança e o medo que você tem do julgamento dos outros. E aí sim, lidou esses 3 pontos, você consegue fazer o que você quiser na sua vida. Você não tem medo de gravar vídeo, você não tem medo de falar em público, você não tem medo de falar com pessoas, você tem medo do que elas vão achar de você. Uhum. Só isso. Por que você não pega esse copo e quebra? Primeiro, vai ter que pagar outro. E segundo, o que será que vão achar de mim se eu fizer isso? Por que você não saiu do seu emprego do nada? Cara, vão achar que eu sou maluco. Se você tiver que fazer uma palestra para 100 mil pessoas, melhor, para 1000 pessoas, seria tranquilo ou ficaria nervoso? Sinceramente, ficaria tranquilo. Tranquilo. Uhum. A maioria... Eu ficaria ansioso pra começar logo, é um hábito que eu tenho. Não, mas isso é bom. Você quer começar, mas é uma ansiedade feliz. Uma ansiedade boa. É uma euforia. Quando começa, eu fico tranquilo. Ótimo. A maioria não é assim. Quem tem que falar pra muita gente fica nervoso. Uhum. Só que a pessoa sabe falar. Imagina que esse auditório tá vazio. Será que a pessoa continuaria com medo? Não. Não tem ninguém. Gravar vídeo. Tranquilo, né? Uhum. Ah, não, vão ver. É pra mim nem tanto. Não é. Ninguém vai assistir. Sozinho eu acho muito estranho. Ninguém vai assistir. Uhum. Você teria medo de gravar se ninguém nunca fosse ver na vida? Entende que não tem lógica? Uhum. O medo não é do ato. É do que vão achar do ato. Eu não Interessante. tenho medo de nada, mas eu tenho medo do que vão achar se eu fizer aquilo. Então, a timidez nada mais é do que o medo da rejeição. Uhum. O medo do que vão achar se eu errar. Não é o medo de falar, é o medo de falhar. Cara, falar em público é fácil. O negócio é lidar com o que as pessoas vão achar se você errar nesse momento. E aí, como eu lido com quando alguém fala mal de mim? E se a pessoa não me apoiar? E se a pessoa não gostar de mim? Se eu não for aceito? São os maiores medos do ser humano. Cara, um pouco de terapia, um pouco de psicologia, um pouco de leitura corporal, Teatro, é um tudo. pouco de teatro. É, porque tem de certa forma uma atuação, né? Que às vezes você tá cansado, mas você quer passar uma mensagem que você precisa gesticular, você precisa passar um pouco mais de energia. E você não pode mostrar o que você está sentindo. É. E aí você perguntou, no que a oratória é usada? Como a oratória é usada?
Oratória serve para empreendedores, para quem não é empreendedor, para quem é CLT, para quem não é, para quem é mãe, para quem é pai, para quem é filho. Oratória é tudo. Oratória não é falar em público. Oratória é conversar. Quem hoje domina oratória consegue fazer um podcast, consegue gravar um vídeo, tem mais chance de ter relacionamentos, consegue se expressar melhor, consegue fazer reuniões, consegue fazer entrevista de emprego, consegue vender mais. Simplesmente porque domina a oratória. E existe um curso de oratória em Nova Friburgo. Concordo. Isso acabou de ser um vídeo que dá pra fazer um corte. Só que tudo isso só é possível por conta da oratória. Só que isso tudo é intencional. Por isso que eu perguntei, esse que você fez foi por quê? Ele é natural, ele é inconsciente nosso. A oratória te torna intencional, te torna consciente de tudo. Então esse gesto que eu tô fazendo com a mão, ele tá sendo intencional. Eu poderia não fazer gesto nenhum. Só que olha como a comunicação parece que perde um pouco do efeito. É a mesma voz, é tudo igual. Só que sem gesto. E parece que a mensagem não chega da mesma forma. E quando eu mostro as mãos, parece que eu sou mais confiante no que eu faço. Então acaba que a oratória vai um pouco além de falar. A oratória é muito como você lida com as coisas, o que você tem medo e por que você está paralisado em relação a esse medo. A oratória serve para lidar com isso. Acho que é legal. Existem produtos diferentes na sua escola? Tipo assim, oratória para vendedor, oratória, ou é tudo, tá tudo englobado ali? Nós temos 4 cursos hoje. Primeiro é o curso de oratória para jovens, de 12 a 17 anos, e tem alguns focos. Então, para esses jovens que têm dificuldade em fazer apresentações, dificuldade em confiança, dificuldade em fazer novos amigos, às vezes foi para uma escola nova, e muitas vezes os pais não sabem que em Friburgo tem um curso de oratória para essa idade. Então, esse primeiro curso é para ajudar o que eu queria muito que tivesse na minha época. Alguém para me ajudar a perder aquela timidez. O segundo curso é de oratória para empreendedores. Mas eu não sou empreendedor. Não tem problema. É um curso que vai te ajudar a falar, perder o medo de falar, aprender a lidar com julgamento, fazer as pessoas gostarem de você, gravar vídeo, falar em público, fazer palestra, fazer reunião. Então pode ser o que você quiser. É oratória para adultos. Temos a continuação, que é o método ICP, o curso de vendas. Então, muitas vezes a pessoa tem medo de abrir uma empresa porque não sabe vender. A empresa está parada porque você não sabe vender. A coisa mais importante de uma empresa é vendas. Não existe nenhuma empresa que roda sem vendas. Eu admiro muito o Flávio Augusto, que ele fala. Todo setor de qualquer empresa, ela é destinada a ajudar o vendedor. Eu tenho RH muito bom, eu tenho contador muito bom, só que meu vendedor é ruim. E vão trabalhar em cima de quê? A fábrica é muito boa, produz muito, mas o vendedor não vende, o que adianta? Então, o método de CP a gente foca em, primeiro, aprender a lidar com rejeição, que é o que mais vai acontecer em vendas. Então, não adianta você aprender a lidar com todo o processo de vendas. Se você não sabe lidar com o não que você vai receber, você vai aprender o que eu tinha muita dificuldade na época. Checklist para você vender mais. Se você tivesse acesso a isso, não seria mais fácil? Checklist para você gravar um podcast. Checklist para você fazer isso. Checklist para você conseguir gravar vídeo com mais confiança. Checklist para você falar em público sem medo. Isso que a gente trouxe no curso de vendas. Um checklist. Sorria. Para de falar de você, fale do outro. Ninguém compra pelos seus motivos, compra pelos motivos deles. Ninguém gosta que tente vender, mas todo mundo gosta de comprar. Então, a gente entrou mais no prático. Não vai ser teoria. Então, nós vamos falar sobre muitos medos que os vendedores têm. Vamos falar sobre como definir metas. Que hoje a pessoa não sabe qual é o break-even dela, o ponto de equilíbrio. Hoje a escola tem que vender tantos cursos para chegar no marco zero. Tem gente que não sabe esse marco zero. Então, a pessoa vende, e no final não vê dinheiro. Por quê? O que ela vendeu foi pouco comparado ao break-even dela. Ela tem que saber no mínimo quanto ela tem que vender. E aí ela vai aprender a definir meta, vai aprender a abordar, vai aprender a gravar vídeo, vai aprender a fazer a apresentação, fechar o curso, todo o processo. E várias outras técnicas de vendas. E nós temos o curso de linguagem corporal, que foi o curso que eu fiz com 15 anos, que me abriu muito a mente. Que é o que as pessoas pensam de você. Linguagem corporal nada mais é do que ler as pessoas. Você saber se a pessoa está triste, feliz, com raiva, séria, se está mentindo, se está falando a verdade. Como ela está se sentindo com a sua presença. E eu sempre faço essa pergunta. Se você soubesse o que as pessoas pensam sobre você, isso te ajudaria ou te atrapalharia? Interessante. Entende? Surge esse medo. Pô, a vida fica sem graça? Não, não fica. Só que você vai saber se alguém não estiver gostando de você. Como lidar com isso? Aí vem o curso de oratória primeiro. Por isso que é um degrau. E tem o último curso que vai ser lançado em 2026,
que eu não posso liberar muito ainda sobre o que é. Sem spoiler, é assim mesmo? Sem spoiler, o curso já tá criado, a lógica toda já tá desenhada, mas é um curso que todo mundo que fez o curso de oratória para empreendedor fala disso. Então a gente decidiu criar um curso sobre isso. Bacana. O novo espaço, quando é que inaugura? Já tem data? Rapaz, estamos em último passo com a imobiliária, então não posso falar que vai ser amanhã. Não posso falar que vai ser mês que vem ou semana que vem, porque depende ainda de uma aprovação. Mas o espaço já está lá, só precisamos dessa aprovação da imobiliária para começar os serviços. Beleza. Bom, Edmo, infelizmente nosso papo está chegando ao fim. Tempo voa quando a gente se diverte. Isso é bom demais. Eu queria que você voltasse outras vezes para a gente aprofundar um pouco mais nesse sistema de oratória. Eu sou um cara... Hoje em dia nem tanto, mas aficionado por linguagem corporal. Já li Paul Ekman, né, o cara que, para quem não sabe, o cara que descobriu as microexpressões, né, o cara que ia até para aldeias indígenas, lá nos Cafundó do Judas, para poder estudar e definir o que as expressões são universais. É um cara que eu sou muito fã. No Brasil já li alguns livros também. Então eu acho que seria muito legal tirar um dia só para falar isso. Só linguagem corporal. Me ajudou muito com algumas coisas, porque, por exemplo, às vezes você está ali vendendo. E a pessoa, você começa a ler que a pessoa está com pressa, que ela está muito acelerada, que ela está desinteressada. Então você muda a sua abordagem, né? Então isso ajuda, acho que em todas as áreas, né? Até na paquera, né? Sei lá, o cara tá paquerando, viu como ela tá desinteressada. A linguagem corporal, comecei por causa da paquera. Por que me atrapalhou? Porque eu vi que a pessoa tá me rejeitando e eu não sabia como reagir. Entendi. Esse é o problema da linguagem corporal. Por isso que o oratório vem antes. Você tem que saber lidar também com isso. Tem que saber lidar. Não adianta você ter um poder se você não sabe lidar com ele. Perfeito. Entendeu? Bom, muito legal. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E queria que antes de encerrar você deixasse seus contatos aí. O pessoal que quer seguir as redes, conhecer um pouco mais da escola. Posso falar das 3 empresas? Pode. Fala para a câmera aqui. Vamos lá. A primeira empresa que eu quero falar é uma empresa nova, é uma empresa bebê, que é a Miss Miller. Então, digita no Instagram, use.missmiller, uma empresa de roupas, uma empresa que traz uma moda totalmente diferente, algo novo aqui para Friburgo, onde eu sou sócio da minha esposa e mais 2 pessoas. Entre e confira. A segunda empresa é a Escola Vencedores, onde o nosso foco principal é mostrar que a sua comunicação é a sua maior vitrine. Então hoje, quantas oportunidades você já perdeu por causa da timidez? Se você tivesse essa coragem de falar, o que mudaria na sua vida? Esse é o nosso foco. E a terceira empresa é a Bomboniere Caseira, onde a gente leva felicidade através de doces. Então, doces para festa, aniversário, casamento, pipoca gourmet, palha italiano, o que você precisar, tá mais perto de você do que você imagina. Vou entrar lá, vou querer colocar uns doces diferentes ali na Bomboniere agora. Gostei. Só mandar mensagem pra gente. Pipoca gourmet já me ganhou. Teve uma amiga que teve aqui, inclusive, né? Agora não tá mais em Friburgo, mas ela trouxe eu trouxe uma pipoca de ninho pra você. Cara, eu fiquei apaixonado, eu levei pra minha esposa, a gente ficou doido e tal. Eu falei, cara, faz pra eu vender lá na Bomboniere. Ela não tem tempo. Não tem tempo, porque ela é advogada, cantora. Você tem uma Bomboniere? Tem, ali na Monte Líbano. Bacana. A Docicário Bomboniere. Bacana, depois do Bar América ali? Sim. Então tá na família desde 2011. Muito bom. Eu arrendei pra um amigo meu entre 2020 e 2022. Aí a gente acabou pegando de volta nesse período. Pipoca de ninho a gente pode conversar depois. A gente faz de ninho, paçoca e morango. A gente pode trocar uma ideia depois. Caramba, já tô até vendo. Vou tomar um prejuízo grande ali. Não, mas vou lucrar no Bomboniere, então tá tudo certo. Exatamente, o lucro vai ser maior. Ed, muito obrigado, cara. Espero que a gente converse mais vezes. Gostei muito de conhecer, de conversar com você. Acho que a gente tem muito a contribuir um pro outro, inclusive. Depois a gente vai sentar e vamos marcar um café com calma pra gente poder conversar sem relógio, sem Patrícia levantando a placa pra gente ali, tá bom? Para você que está em casa, meu muito obrigado. Para você que ficou aqui até agora, sempre peço para vocês se inscreverem no canal, dar esse feedback positivo pra gente, curte o vídeo, comenta, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem, de repente, dificuldade com oratória, alguém que precisa desenvolver um pouco mais dessa parte, de repente ele é uma pessoa muito tímida, que eu tenho certeza que o trabalho do Edmo vai poder auxiliar você. Lembre-se sempre que sucesso é uma questão de decisão. Então seja uma pessoa bem-sucedida. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Não sabe o que comprar para presentear no Dia dos Namorados? Vem comigo que eu vou te ajudar a escolher uma opção para o seu amor na Runner Calçados. Lá eles têm diversas opções de calçados de alta qualidade e super confortáveis. Sem falar que você também pode se presentear. Você encontra marcas como Democrata, JP, Botero, Piccadilly, Usaflex e muito mais. Além dos calçados, eles também têm bolsas e acessórios para a mulherada. Agora você já sabe, Dia dos Namorados é na Runner Calçados. A loja fica localizada no centro de Nova Friburgo, pertinho da Matriz e do Centro de Turismo.